reclamatórias trabalhistas, os entes públicos sistematicamente eram condenados a quantias não desprezíveis na Justiça do Trabalho. Para evitar isso, a lei determinou uma série de providências exemplificativas. Essa lista ela é exemplificativa, ela não é taxativa, mas isso é o mínimo que deve se ter. E se o gestor não provar que fez que tomou essas condutas dos incisos do artigo 50, ele será responsabilizado. Ele será responsabilizado pela, inclusive apontado, vai ter apontamentos de contas, e o gestor, inclusive, ser obrigado a pagar por eventuais verbas trabalhistas que o Estado tenha que desempenhar. Mais especificamente, se o empregado não recebeu as verbas que lhe devia, ele pretende da empresa, não tem bens, subsidiariamente do Estado, e o Estado, que se presume solvente, sempre vai pagar, ele custeia essas verbas. O Tribunal de Contas diz o seguinte, mas vem cá, por que você pagou essa reclamatória trabalhista? Se você fiscalizou conforme o artigo 50, veja bem, bom, então você agiu mal, gestor. Vou lhe imputar o débito, você vai ter que ressarcir os cofres públicos pela sua negligência. Então, a partir do momento e dos 2 anos de vacatio legis, ou seja, os 2 anos em que a lei ainda, nas licitações, porque em outros casos ela entra em vigor, já vimos isso, ela entra em vigor, nos casos de contratos, nos casos de crimes, etc., ela entra em vigor já na sua publicização. Nas licitações, a gente pode ter esse dinamismo. A dúvida é, nesses 2 anos, depois desses 2 anos, você vai ter que estruturar essas medidas fiscalizatórias. E quais seriam elas? Há que se ter registro ponto. Não é possível não ter registro ponto. Aqui a lei, na minha opinião, teria que se fazer uma interpretação sistemática. A lei obriga que se tenha registro ponto para se ter controle de horário, para que se tenha a visualização de que os empregados fazem o intervalo entre a jornada, enfim, não é? Para saber se quanto de hora extra foi feito, etc. Só que a legislação trabalhista, até determinado número de empregados, não obriga que se tenha registro ponto. A dúvida é, se eu tenho um órgão pequeno, com poucos empregados, eu precisaria ter registro ponto? Pelos termos da lei, precisaria. Ainda que a legislação trabalhista, em determinado número de empregados, não obrigue o registro ponto, para mim, essa norma de direito administrativo vai obrigar. Porque a norma trabalhista está tratando sobre ônus da prova. Porque, vejam, quando não se tem registro ponto e tem um número maior de empregados, se presume absolutamente tudo que verdadeiro que o empregado alegar. Se alegar que fez 10 horas por dia de hora extra, isso vai se presumir verdadeiro por conta de que o empregado não fez prova, o empregador, perdão, não fez prova. O ônus dele é dele fazer essa prova. Então, registro ponto, importantíssimo que se tenha. Mas dos empregados da administração pública ou dos empregados contratados? Dos dois, né? Ou seja, se for detentor de cargo público, aí você avalia. Mas se for empregado público, seletista, e também dos terceirizados, há que se ter o registro ponto. E esse registro ponto, sugiro que você controle, você, gestor, controle o registro ponto. Por que é importante que se tenha a prova do registro ponto? Para evitar o que se chama de horário britânico. Não entendi, Juliano. Volta e meia, eu trabalhei também na Procuradoria Trabalhista, e aí vinha demandas muito de terceirizados ou dos empregados públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Te pedindo hora extra, intervalo intra-jornada não gozado, por exemplo, acima de em 6 horas de jornada de trabalho, tem que ter um descanso entre-jornada de 15 minutos. 8 horas, 1 hora de descanso. Aí vinha os cartão ponto, o cara entrava todos os dias, todos às 8, parava ao meio-dia, começava às 2 da tarde, que ele parava do meio-dia a 1, não é? Ou começava às 1 da tarde e ia até às 5 da tarde, chutei. Todos os dias ele saía às 17 horas. Isso, ninguém faz isso. Você sai 17h01, 16h58, 17h05. Você todo dia não sai 17, horário britânico. Então, a Justiça do Trabalho anula os cartões ponto quando eles têm um horário, porque o que o cara fez? O cara preencheu automaticamente e mandou o empregado assinar no final do mês. Então se presume fraudulento, e é uma presunção absoluta da Justiça. Tem jurisprudência consolidada da Justiça do Trabalho, o horário britânico. Então, para evitar esses cartões pontos de horário britânico, é que se tem que ter o registro ponto. Recibo de pagamento de salários adicionais, hora extra, repouso semanal, remunerado, 13º salário. E aí, obviamente, condicione o pagamento das faturas com o recibo de pagamento.
Eu sempre dou uma dica prática aos gestores, que é o seguinte, especialmente quando você é fiscal de contrato, ou mais especificamente quando você está em um município pequeno, que você tem um contato mais próximo aos empregados, pergunte se eles estão recebendo. Vem cá, você foi pago isso no último mês, foi pago tudo que lhe era devido? Eles te pagaram o salário? Normalmente eles revelam isso. Então, vejam, para evitar, isso não é raro de acontecer, recibos de salário fraudulentos. Então, perguntem, o fiscal vai lá, pergunta para os empregados como é que estão as funções de vocês do trabalho, como a empresa está tratando vocês bem. Essa conversa, que pode parecer algo até banal ou algo não tão formal, mais informal, tem um efeito muito importante nesse momento. Então, veja, repousos, horas extras, tudo tem que estar discriminado. Não adianta assim, ó, paguei, eu já vi isso, até isso eu já vi. Assim, paguei 3.552,69 centavos ao empregado. Tá, mas refere ao quê? Qual foi a... Você tem que discriminar quanto foi de hora extra, quanto foi de repouso remunerado, quanto foi de recibo de salário. Isso tem que ser discriminado nesse momento, não é? Então, tem que ter também um recibo com tudinho lá discriminado. Existe aí não é uma dica prática, a reforma trabalhista trouxe algo que eu vi pouco aplicar na prática. O empregado pode dar quitação anual de todas as verbas trabalhistas. Ou seja, você pode pedir uma declaração de quitação anual de todas as verbas trabalhistas. Se tem essa quitação anual de todas as verbas trabalhistas. Isso é possível? É possível. A dúvida é como a Justiça do Trabalho encara isso. Muitas vezes a gente consegue a quitação e eles desconsideram, porque não foi homologado pelo sindicato. Às vezes nem quando é homologado pelo sindicato, a Justiça do Trabalho às vezes não considera esse tipo de coisa. Então, isso é possível, é possível. Outra coisa que eu sempre digo quando eu ministro cursos de licitações é o seguinte: como é que você sabe se uma empresa está quebrando? E principalmente uma empresa de prestação de serviços. Você sabe que isso está acontecendo, primeira coisa que ela deixa de pagar, FGTS. Primeira coisa que a empresa faz é não depositar o FGTS. Depois vai a contribuição previdenciária junto ao INSS e assim vai indo. Então, consulte. Não necessariamente acredite no recibo do FGTS. Faça por amostragem. Por amostragem, pegue alguns empregados e consulte no sistema do FGTS. O empregador, inclusive o tomador de serviço, pode consultar no sistema do FGTS se esses valores estão sendo efetivamente pagos. Então, faça essa consulta, seja diligente, e isso é muito importante. O recibo de concessão de pagamento de férias, 13º, respectivo adicional, terço de férias, ou seja, aqui ele discrimina tudo o que se deve fazer, ou o que se deveria fazer na prática em relação às verbas trabalhistas. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Ou seja, por exemplo, houve uma demissão de 3 empregados que estavam prestando serviço ao contratado. Você deve colocar no contrato o seguinte: me traga a quitação junto ao sindicato dessa demissão. Porque muitas vezes eles eram demitidos e continuavam trabalhando. E aí o poder público nem sabia que isso estava rolando uma reclamatória trabalhista na Justiça do Trabalho e o poder público era condenado. Então, quando houver demissão, essa demissão deve ser consertada, o poder público deve anuir também, receber a quitação. Recibo de pagamento de vale transporte, vale alimentação, na forma prevista em norma coletiva. Então eu tenho aqui uma série de disposições que tratam da boa fiscalização para maximizar a impossibilidade de demanda subsidiária do poder público e minimizar a culpa em vigilando, ou seja, a culpa na fiscalização. Certo, gente? Então, providências às vezes simples dão muitos resultados. Passamos, então, a um novo setor, a um novo objeto de contrato, um novo contrato que é regulado por um único dispositivo da lei, que é o artigo 51. O artigo 51, uma boa ideia, vai tratar dos contratos de locação de imóveis. Lembrando aquilo que a gente falou logo no começo das nossas aulas, acho que foi a nossa terceira aula, que a locação de imóveis, ela, na verdade, deixou de ser um contrato da administração e passou a ser um contrato administrativo. Ou seja, não é um contrato que segue hoje, necessariamente, as normas de direito privado. Se for uma locação urbana, a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91. Não, ela vai seguir todo o regime jurídico administrativo. Com a nova lei de licitações,
especificamente no que se refere a esse regime jurídico administrativo. Especificamente sobre as regras que disciplinam as locações, a lei, no artigo 51, ela nos trouxe justamente a materialização do princípio da economicidade. Ela procurou determinar uma série de avaliações em relação à locação. Por exemplo, os custos de manutenção. Não é simplesmente alugar um bem. Não é simplesmente isso. Qual vai ser o custo de manutenção daquele prédio? Será que não existe um outro prédio com uma manutenção menor? Será que não existe um outro bem público, por exemplo, que pode acolher aquele bem, as necessidades públicas, enfim? Qual é o custo, por exemplo, de adaptação daquele imóvel? Por exemplo, se quero colocar um posto de saúde, eu tenho uma série de disposições. Pode ser que tenha que se quebrar a parede para caber as portas, para caber macas, equipamentos. O prédio não tem acessibilidade, então você tem que se criar rampas para aqueles que têm limitações à sua mobilidade funcional, etc. Ou seja, qual seria também o prazo de amortização dos investimentos necessários? Então, uma lógica econômica vai ter que se dar aqui. Professor, eu trabalho num município pequeno, ou mesmo estado, na União, eu vou ter que fazer tudo isso? Vai. Ou seja, você vai ter que ter declarações e provas econômicas. Professor, mas tornou super custoso em termos burocráticos alugar? Se tornou. Eu não tenho dúvidas disso. Que se tornou muito burocrático que isso assim, se assim eu faça. Então, veja, qual é a lógica? Em primeiro lugar, a pergunta... Então, vamos fazer um checklist prático, já que nosso curso também é voltado à prática. Fazer um checklist prático, rapidinho, do que teria que se fazer em termos de locação. Em primeiro lugar, você vai perguntar, existe um outro imóvel público? Não, não existe. E você pode fazer uma folha padronizada para o caso das suas locações, para que isso fique encartado no procedimento licitatório e quando vem o órgão de controle ele veja que você fez tudo. Aí você assim, existe um outro prédio público que possa abrigar? Marca lá X. Não, não existe. Ou se existe, você vai, obviamente, alocar aquela necessidade pública, um posto de saúde, uma delegacia, uma escola, naquele imóvel público que pode abrigar. Então não existe um órgão público, um imóvel público para marcou X. Bom, qual é o estado de conservação do imóvel? Tem que ter uma descrição do estado de conservação do imóvel. Folhas tais, pode marcar lá. Tem um laudo. Se você não necessariamente você precisa ir para um engenheiro, um arquiteto, pode até ter um vídeo. Eu até juntaria um vídeo, fazer um vídeo de celular mesmo, para provar as condições do imóvel. Professor, eu não tenho engenheiro no meu município, ou eu estou no estado, os engenheiros estão tudo afastados, não dá, e eu preciso alocar. Faz um vídeo, descreve, tira fotos, pede para uns funcionários descrever realmente o ambiente que se está a contratar e faz um laudo. Os custos de adaptação, aí você vai precisar de um laudo, não é? Aí você precisaria de um projeto arquitetônico com a RT, com a anotação de responsabilidade técnica, né? Se tem os custos de adaptação, aí não tem como fugir, né? E o prazo de amortização dos investimentos. Qual seria o prazo, por exemplo, para eu amortizar esses investimentos pelo tempo que eu vou ficar no imóvel? E aí você tem que ter uma avaliação nesse sentido. E mais, será que não seria mais interessante desapropriar aquele imóvel, comprar um bem para alocar? Isso não é uma necessidade permanente. Quantos anos vai ficar aquele posto de saúde? Ah, professor, ad eterno. Então não vale a pena comprar aquele imóvel, ou desapropriar aquele bem? Por exemplo, um amigo meu, que é procurador de Estado do Rio de Janeiro, contou que a Procuradoria-Geral do Estado, que fica ali na Rua do Carmo, bem perto do Senado, do antigo Senado, da Assembleia Legislativa, bem no centro do Rio de Janeiro, eles apropriaram o prédio inteiro. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral do Estado vai ficar para sempre ali. Ou, enfim, não tem termo final ao menos. Então não vale a pena alugar esse prédio. Então, vejam, esses custos econômicos, esse planejamento é que se tem que ter nas locações nesse sentido. Eu fico por aqui hoje. Nos vemos na nossa próxima aula.